Hoje, dando continuidade ao nosso estudo, a pergunta é a de número 60. Pergunta de número 60. Poderão ser salvos por viver segundo a luz da natureza aqueles que nunca ouviram o Evangelho e, por conseguinte, não conhecem a Jesus Cristo, nem nele creem? Resposta. Aqueles que nunca ouviram o Evangelho e não conhecem a Jesus Cristo, nem nele creem, não poderão se salvar, por mais diligentes que sejam em conformar as suas vidas à luz da natureza ou às leis da religião que professam. Nem há salvação em nenhum outro, senão em Cristo, que é o único Salvador do seu corpo, a Igreja. Amém. Ok. Paulo, aos Coríntios, ainda que é, doe tudo que tem, né, toda a sua riqueza, toda a sua fortuna, ou, quem sabe, dê a sua própria vida. Mas se não tiver o conhecimento de Cristo, não tiver a Cristo Jesus, tal pessoa não pode ser salva. Então, é isso que o texto está dizendo. Então, nós vamos analisar aqui alguns textos, tá? Para nós chegarmos a uma conclusão, mas percebam que muitas vezes, mesmo no ciclo cristão, acha que uma pessoa pode ser salva por um outro meio que não seja única e exclusivamente pelo conhecimento e crença na pessoa de Cristo e em possuir a Cristo como seu Senhor e Salvador. É, a mensagem do Evangelho ela se torna imprescindível para a salvação. Não há salvação sem o conhecimento de Cristo. Então, eu convido alguém para ler a sua Bíblia em Romanos, capítulo 10, verso 14. Romanos capítulo 10, verso 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Uhum, ok. E aí o apóstolo Paulo dá é, essa ação lógica de que não pode haver fé sem, é, sem saber, sem o conhecimento da verdade. Então, como poderão invocar, né, aqueles em quem eles não creram? Ele está dizendo, isso não é possível. E a fé, segundo o apóstolo Paulo, ele vai dizer, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, o único modo pela qual uma pessoa pode ter uma verdadeira fé, lembrando que todos nós, toda a humanidade tem fé em alguma coisa, todo mundo acredita em alguma coisa, mas a fé salvífica e verdadeira, ela só pode vir mediante a pregação do evangelho. E como crerão se não há quem pregue? Então, é necessário a pregação, e para isso Deus chamou, Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, para, para a pregação do evangelho, para que por meio desses ofícios a igreja fosse capacitada a viver o evangelho e ter o conhecimento do evangelho e também transmitir esse mesmo evangelho a outras pessoas. Quer dizer, então não é só os pastores que serão os pregadores, né, de um modo absoluto, no sentido de evangelização, mas eles serão os capacitadores para que o povo de Deus cumpra essa missão. Lembrar que essa é a missão prioritária da igreja, quando diz ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É nossa missão prioritária. E então, novamente, então, aqueles que a pregação é o meio pelo qual Deus usou, é o instrumento para que uma pessoa receba a verdadeira fé. O conteúdo da pregação tem que ser necessariamente o evangelho, e assim sendo, essas pessoas agora, tendo ouvido e crido no Cristo manifesto pelo evangelho, possam agora invocar para que também sejam salvos.
Então, invocar, ó Deus, salva, e com conhecimento, com entendimento. Tá? Então, como, ele vai dizer, como crerão? Então, a mensagem do Evangelho, simplesmente, ela é imprescindível, né, para a salvação. Ninguém pode ser salvo na ignorância. Ninguém pode ser salvo sem conhecer o Evangelho e sem crer no Evangelho e sem invocar o Deus que é revelado nesse Evangelho. E segunda Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8 e o verso 9. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Ok. Então, Deus, ele trará vingança sobre aqueles que não conhecem a Deus. Então, a pergunta é: aqueles que jamais ouviram do Evangelho, eles não são, de alguma forma, desculpáveis? Afinal de contas, eles nunca ouviram do Evangelho. E, para isso, então, eu convido, né, antes de analisarmos um pouco mais esse texto de Tessalonicenses, a abrir em Romanos, capítulo 2, verso 12. Romanos 2:12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Então, todos os que, sem o conhecimento da lei, lembrando que a lei aqui se refere não à lei dos homens, mas à lei de Deus, até porque o pecado é a transgressão da lei, e lembrando também que não está se referindo àquilo que os povos, as nações, os governos, os poderes legislativo e executivo e judiciário propõem para o povo, mas está falando daquela lei que Deus estabeleceu. E ao quebrar esta lei, a Bíblia diz que o pecado é a quebra da lei. É a lei de Deus. Aquilo que Deus diz ser certo. E ao não fazer o certo, está pecando, né? Então, e ao fazer o errado, também está pecando. Então, erra-se das duas formas, em fazer a coisa errada e deixar de fazer a coisa certa. Ambos são pecados. Às vezes a gente pensa, fez isso, por exemplo, matou, é um pecado, mas não sair em defesa da vida também é um pecado. Então, e poderíamos analisar muito mais, mas vamos ficar somente por aqui. Mas, então, todo aquele que sem lei, essa lei de Deus, eles pecaram, eles também, sem lei, eles vão perecer. No sentido do texto morrer, é condenação, né? Como diz, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí a vida eterna, o perecer se contrapõe a essa vida eterna, ou seja, aquela morte, desolação eterna, a separação eterna de Deus. E aqui está a dizer, sem lei, eles vão ser separados de Deus por toda a eternidade, embora não tivessem tido a lei como nós conhecemos através das Escrituras. E também todos aqueles que com lei pecaram, né, então, como nos diz, pela lei serão julgados. Uns perecerão sem a lei, porque, na verdade, todos nós temos a lei implantada no nosso coração, que nos defende ou nos acusa. Quer dizendo, eu errei porque há algo na nossa consciência que diz que nós erramos. Então, nós temos uma lei implantada no nosso coração.
a lei natural. E isto não é o suficiente para nos conduzir à salvação, mas é o suficiente para nos condenar, porque praticamos aquilo que nós sabíamos que era errado. Então, e aí, voltando para Tessalonicenses, que ele vai dizer que Deus vai vingar-se daqueles que não conhecem a Deus, que não se relacionaram com Deus, que nunca buscaram uma vida íntima com Deus. Conhecer aqui transcende a questão do conhecimento teórico, do conhecimento teológico, mas está falando do relacionamento com Deus. Então, e por que não buscaram um relacionamento com Deus? Porque, enfim, a Bíblia diz, é por causa que as suas obras eram más, e eles não queriam que as suas obras, enfim, deixar de fazer as suas más obras, eles amavam as suas más obras. Então, Deus agora se manifesta com uma chama ardente para vingar-se daqueles que não conhecem nem a Deus, mas também não ouvem ao Evangelho. Então, novamente, ele não diz necessariamente que não assim porque não conhece o Evangelho, porque nunca foi pregado, mas diz que não obedece ao Evangelho, ainda que não tenha ouvido falar do Evangelho, a lei implantada no seu coração. E o castigo deles, claro, será a ruína eterna. E, novamente, não é uma ruína que será num tempo e depois a extinção, ou seja, o aniquilamento, mas o castigo é de uma natureza eterna e será separado longe da face do Senhor e do esplendor da majestade do Senhor. Então, esse é o juízo, é a separação eterna de Deus. E Deus nos fez para vivemos em comunhão com Ele. E não há juízo maior do que sermos afastados do nosso Criador, de Deus. Ainda Efésios, capítulo 2, verso 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Uhum. Ok, falando aos gentios, né, Paulo falando aos gentios, dizendo, olha, vocês devem lembrar, ele sempre fala, é, é, vocês estavam assim, vocês estavam. E depois ele vai dizer também, e nós também, referindo-se ao próprio povo. Então, ele primeiro está se referindo aqui aos gentios, e dizer, vocês estavam tanto sem Cristo, porque Cristo, o Messias, ele veio por intermédio do povo de Israel, cumprimento da promessa, e eles estavam excluídos da cidadania de Israel, eram estranhos às alianças, todas aquelas alianças que Deus havia feito no passado com o seu povo, as promessas que Deus havia feito, e eles estavam realmente sem esperança no mundo, sem Deus no mundo, essa era a condição deles. Eles estavam excluídos. Então, ele vai dizer, lembrem-se dessa situação que vocês estavam. Aqueles que não conhecem a Jesus Cristo, eles estão debaixo dessa condenação, separação de Deus, e por causa, claro, do seu pecado. João capítulo 1, verso 10 a 12. João capítulo 1, versos 10 a 12. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ok. O mundo não reconheceu,
e Deus é o Criador de todas as coisas, e o mundo foi feito por meio dele, no entanto, o mundo não o reconhece. Veio para o que eram os seus, os judeus, e esses também não o receberam. Aí ele vai colocar aqui todos os que receberam, Deus deu o poder de ser chamados filhos de Deus. No entanto, ele também vai, imediatamente depois, vai dizer que não foi da vontade do homem, não foi de nascimento, não foi por causa do sangue, né, de geração. Ninguém é piedoso, crente ou tem comunhão com Deus porque é por causa da família ou da vontade do homem ou da vontade de si mesmo, mas são gerados por vontade de Deus, o Pai. Mas percebam, ele vai dizer que estavam separados novamente, que o Evangelho até veio, mas eles rejeitaram o Evangelho. Então, novamente, nós vemos, né? Então, aqueles que não, mesmo tendo ouvido do Evangelho, o Evangelho é, tendo chegado, né, a essas pessoas, e elas rejeitaram o Evangelho, né? Então, eles estão separados da graça de Deus, não receberam. E também, por causa disso, eles estão debaixo de condenação de Deus. João, capítulo 8, verso 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Uhum. É, a fé, ela é indispensável para a salvação. Lembra, pergunta lá, alguém que nunca jamais ouviu do Evangelho, eles podem, sem o conhecimento de Cristo, crer nele? E depois, e essas pessoas, eles podem ser salvos se eles viverem uma vida segundo algum padrão estabelecido pela própria sociedade, ou a sua forma religiosa, ainda que pagã ou que não seja cristã? E a resposta é claro que é um grande não, né? Não pode acontecer isso. Então, aqueles que não creem morrerão nos seus pecados. Então, não há uma maneira dela ser salva se ela não crer que Jesus é o grande eu sou, ele é o Deus vivo e verdadeiro, e enquanto não crer em Cristo Jesus, ele vai morrer nos seus pecados. E lembrando, ele pode ser uma pessoa religiosa, ele pode, mas estar sem Cristo é muito mais do que ser um ateu, do que não ir para a igreja. Há pessoas que fazem oração, que leem a Bíblia, que vão para os cultos e não faltam os cultos, que dão seus dízimos e ofertas, entendendo que é elemento de culto, que adoram, cantam louvores a Deus, mas que não têm Cristo. Sem Cristo não há esperança, sem Cristo não há paz, sem Cristo não há reconciliação com Deus. E por isso Jesus vai dizer que, olha, se vocês não crerem em mim, no quem eu sou, e aqui a ideia é o eu sou, como Deus se revelou no Antigo Testamento, ou seja, o Deus é, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus imutável, vocês vão morrer nos seus pecados. Não somente crer intelectualmente, mas conhecer a Cristo Jesus efetivamente, né? Viver em comunhão com Cristo. Então, isso é uma coisa, novamente, imprescindível. E Marcos 16, verso 16. Marcos capítulo 16, verso 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado.
Uhum. Então, lembrando, não é o assunto agora, mas esse é o texto base daqueles que negam o pé do batismo, ou o batismo infantil. Ele está dizendo, viu só? Quem não crer, aquele que crer e for batizado será salvo. Criança pode crer? Não. Então ela pode ser batizada? Não, porque quem crer e ser batizado. Pois bem, mas tem a segunda parte desse texto. O que não crer será condenado. Criança pode crer? Não. Se ela morre na infância, ela vai para o inferno? E aí, nenhum cristão, daqueles que negam o batismo infantil, ousam dizer que os seus filhos que morrem na infância por alguma razão vão ser condenados. Eles dizem, não, mas é o que o texto diz. Se só pode ser batizado quem crê, e, e criança, então, não pode crer, então, se ele morrer, essa criança morrer, até num aborto espontâneo, né? Uma doença, alguma coisa ali, a criancinha, ninguém vai admitir que essa criança foi condenada. Pois bem, mas a questão saindo dessa questão do pé do batismo, percebemos aqui a fé ela é imprescindível para a salvação. Ele será salvo. Quem crer, como consequência, esse ato, essa fé, ela deve ser visibilizada, e esse é o sentido, essa fé deve ser visibilizada num comprometimento, numa aliança externa, visível a todos, diante de Deus e diante dos homens, de que ele de fato crê. Então, ele será salvo. Essa é a ideia, porque o batismo ele é algo que ele é visibilizado, todo mundo está vendo. É claro que alguém pode ser batizado e não ser salvo, porque não crê de fato e não tem um relacionamento com Cristo. Ele só cumpriu a ordem exterior. É possível? Claro que é possível. Mas aquele que crê e a sua fé não é visibilizada, devemos colocar um ponto de interrogação em tal fé. E se essa fé não é visibilizada, podemos dizer: olha, não será salvo, porque quem crê será salvo. Então, esse é o ponto importante aqui, porque o batismo é a que é visível a todos. Ela é testemunhada pelas pessoas. A fé ela deve ser testemunhada, porque quem diz que crê e não demonstra na sua vida, tal fé não tem nenhum valor e nenhum sentido. Pois bem, então percebam que essa fé, então, ela é indispensável para a salvação. Quem crer será salvo. E uma crença que leve a um comprometimento com Cristo e o seu reino. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 20 ao verso 24. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, verso 20 ao 24. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios.
Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ok, obrigado. Então, é, poderia existir o verdadeiro conhecimento por uma, sei lá, uma experiência mística? Não. O conhecimento de Deus vem pela loucura da pregação. É o modus operandi de Deus de produzir no homem a fé salvadora. A pregação, quer seja num culto público, ou quer seja no testemunho, né, de alguém em relação a uma outra pessoa, precisa falar, precisa anunciar. Então, se ele não abrir a boca, se não falar, não é que você vivendo uma vida reta, piedosa, santa, não xinga, não mata uma barata, né? Uma coisa assim, alguém fenomenal, e as pessoas vão olhar para você e dizer: ah, eu quero aceitar esse Deus que você acredita. Pode ter certeza de uma coisa, isso nunca vai acontecer. Você achar que as pessoas vão olhar para a sua vida e vão dizer: eu quero ter o Deus que você tem. Não é assim que Deus ordenou. Portanto, é necessário abrir a boca, falar do Evangelho, testemunhar, né? Então, você ali de uma forma conversando mesmo, falando, anunciando, e de uma forma também mais, podemos dizer, oficial, né? Sei lá se a palavra seria oficial, através da pregação do Evangelho mesmo, né? Em culto público. Mas não é a única responsabilidade. O culto prepara as pessoas para exercerem os seus mandatos de proclamação do Evangelho a outras pessoas. Então, mas, de qualquer forma, aquilo que nos diz aqui o texto, né? Ah, Onde está essas pessoas, os sábios, o inquiridor, o inteligente, o argumentador? A sabedoria humana, ela se tornou uma loucura, porque afasta o homem de Deus. Então, isso é uma loucura, grande loucura, não aproxima o homem de Deus. E na sabedoria do homem, o homem não conheceu a Deus, então aprove a Deus fazer-se conhecido por meio da pregação do Evangelho, pela loucura que ele nos diz, a loucura da pregação, e para salvar aqueles que vão crer. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, a pregação de Cristo, né? Quer seja de uma forma, no culto formal, ou no testemunho pessoal, mais espontâneo, mas é necessário falar de Cristo. Então, alguns estão pedindo sinais, outros buscam a sabedoria. Então, alguém só pode dizer: eu só vou crer se acontecer alguma coisa. Se eu ver um sinal no céu, se alguma coisa acontecer. Eu digo o seguinte: Deus já nos deu a sua palavra. Ou você crê nela sem sentir nada, se você está requerendo ter uma experiência emocional para crer na Bíblia, então a sua fé é pouca. A fé é a concordância, ainda que eu não sinta nada, ainda que eu não tenha nenhum tipo de experiência, Deus fala de determinada maneira, então eu acredito, né? De uma forma mais racional e não emocional. Por vezes, podemos nos emocionar, por vezes podemos nos alegrar, rir, será ter alguma sensação, mas não devemos fazer disso uma, uma coisa necessária, tá? Então, os judeus, eles buscam isso, sinais, outros buscam uma sabedoria, mas nós devemos anunciar Cristo crucificado, que é escândalo para uns, loucura para outros, mas é o poder de Deus para a salvação.
João capítulo 4, verso 22. João, capítulo 4, verso 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ok. É possível, então, Jesus está conversando lá com a samaritana e vai dizer: vocês estão adorando, mas vocês adoram aquilo que vocês não conhecem e não estão no relacionamento com Deus. Vocês sabem da existência de um Deus, sabem alguma coisa sobre esse Deus, mas não conhecem de uma forma íntima esse Deus. Então, vocês adoram algo que vocês não conhecem. Não há esse conhecimento experimental, na vida. E Jesus ainda conclui dizendo que nós adoramos o que conhecemos. Uma adoração com entendimento e fruto da salvação que vem por meio do Evangelho. Porque a salvação vem dos judeus. Então, nós adoramos o que nós conhecemos. E é necessário isso. Tá? Viver, né, de uma forma cuidadosa, segundo a luz da natureza, ou qualquer outro sistema religioso que se professe, não é o suficiente para a salvação. Então, elas não poderiam ter a salvação, por mais sincera a mulher samaritana, ou os samaritanos, ou qualquer um povo, por mais sincero que seja, não poderá ser salvo com base nessa sinceridade. É somente a luz da verdade revelada por Deus, aplicada pelo Espírito Santo no nosso coração e na nossa mente, é que podemos verdadeiramente cultuar a Deus. Romanos capítulo 9, verso 31. Romanos, capítulo 9, verso 31. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Ok. Aqui referindo-se ao Evangelho. Enquanto eles buscavam ser justos por si mesmos, né, a justificação pela guarda da lei, eles não compreenderam o princípio, a lei, princípio aqui da salvação pela graça de Deus, mediante a obra do Redentor Jesus Cristo. Eles não compreenderam isso. Eles acham que eles têm que fazer alguma coisa para serem salvos. Então, eles definitivamente não compreenderam. Curando uma justificação mediante a guarda da lei, não encontraram. E não dá mesmo para encontrar. A nossa justificação está na pessoa de Cristo. Filipenses, capítulo 2, verso 4 a 9. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ok. Bom, aqui talvez seja um texto meio deslocado, né? Porque está tratando sobre aqueles que procuram viver segundo a luz daquilo que conhecem, né, da natureza ou de qualquer sistema religioso, mas que não tem a Cristo Jesus, não, isso é insuficiente para a salvação. É necessário lembrar que precisamos de Cristo. É Ele que nos agraciou, Ele que nos concede a salvação. Atos, capítulo 4, verso 12.
Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro homem há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Uhum. Ok. Não há dúvida quanto a esse texto que ele nos ensina, não há, né, debaixo do céu, não há em qualquer outro, não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente por Cristo Jesus. E lembrando sempre, estar sem Cristo é estar sem esperança. Estar sem Cristo é estar sem paz com Deus, sem a justificação, sem a certeza de habitar no céu. Cristo, ele estar na pessoa de Cristo, não é só ter um conhecimento sobre, mas estar na pessoa de Cristo, um relacionamento com Cristo, é que vai proporcionar todas essas realidades espirituais. Então, não há salvação a não ser unicamente em Cristo Jesus. Então, é possível alguém, os índios lá, que nunca ouviram falar de Jesus, serem salvos de alguma outra maneira? Não, não é possível. Não há salvação em nenhum outro, a não ser na pessoa, no nome, no conhecimento de Cristo, num relacionamento com Cristo, como seu Senhor e Salvador pessoal. Então, não, definitivamente não há. E Efésios, capítulo 5, verso 33. Efésios capítulo 5, verso 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Essa analogia que o apóstolo Paulo faz entre Cristo e a igreja, ele vai dizer claramente que Cristo ele é o salvador da igreja, ele é o salvador do corpo, ele é o salvador da sua noiva, da sua esposa, e ele como cabeça, ele é o salvador do seu próprio corpo. Então, não há salvador, não há salvação fora de Cristo Jesus. Então, nós vimos ali, né, como vimos em Romanos 2,12, que vai dizer que aqueles que pecaram sem lei perecerão, e aqueles que pecaram, tendo o conhecimento da lei, serão julgados mediante o padrão estabelecido na lei de Deus. E por mais que um pagão, né, uma pessoa não cristã, se esforce, jamais ele conseguirá, primeiramente, se ajustar ao padrão de santidade de Deus. Mesmo que ele viva num padrão elevado dentro da sua cultura, dentro da moralidade, daquilo que é a sua cultura, ele ainda assim ele estará cheio de imperfeições, porque ninguém consegue viver, mesmo nos padrões mais baixos, ainda assim falhamos, né? Qualquer pessoa falha dentro da sua própria cultura, sociedade, dentro dos padrões estabelecidos, ele sempre vai falhar. Então, isso já seria o suficiente para a sua condenação, para ver que ele é insuficiente e que ele não vive de acordo com aquele padrão que ele entende ser o padrão de moralidade, por exemplo. Ah, é claro que o Evangelho, né, no caso, ele vai trazer luz para nós, um padrão, mas não a forma de salvação por meio de um padrão moral, mas por causa da pessoa de Cristo. Por isso nós pregamos a Cristo e não pregamos a lei, como que dizendo, faça isso, não faça isso. Faça assim, não faça assim. Vista isso, não vista aquilo. Coma isso, não coma aquilo. Por quê? Porque essas coisas não são insuficientes para serem para a salvação. E até porque uma pessoa pode se adaptar a isso e ainda estar longe de Cristo. Pregamos a Cristo e esse crucificado. Esse deve ser a nossa ênfase sempre. E aqueles que fazem alguma objeção
em achar que Deus é injusto em não salvar alguém que não ouviu falar do Evangelho, devemos lembrar que não há injustiça da parte de Deus, porque Deus não tinha obrigação de salvar absolutamente ninguém. O que ele salvou, ele já salva pela graça, pela sua eterna misericórdia. Mas Deus não deve nada ao homem, nem chance, nem nada. Ele não tinha um dever de enviar o seu filho Jesus Cristo. Então, não há injustiça desse ponto de vista. Deus, ele fez o que fez por amor. E ainda que tenha povos que nunca tenham ouvido falar de Cristo, porque no Evangelho não chegou lá, ainda assim não há injustiça da parte de Deus, tá? A própria quebra da lei que eles fazem, da lei moral, da lei da natureza, da sua própria religiosidade, já determina que ele é um pecador digno de condenação. Portanto, Deus não tem nenhuma obrigação de proporcionar a salvação ou sequer a oferta de salvação. Isso a quem quer que seja, a qualquer pessoa. Não há nenhuma injustiça, portanto, quando ele salva alguns e pretere outros dessa salvação. Eu pergunto agora para os irmãos e estudantes: alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação?